Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tivemos hoje entrevista coletiva de Pablo Verratti. Pablo Verratti concedeu hoje uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa e falou sobre muita coisa, né? Falou sobre se tornar ídolo do Vasco e também acusou a Globo ali de ter inventado mentiras, né, sobre ele naquele processo de renovação. A gente vai escutar aqui Pablo Verratti, a gente vai escutar também Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, e a gente vai falar também sobre a maratona de jogos que o Vasco vai fazer nesse mês de abril, né? Nesse mês de abril. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, hein? Vamos direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa falando sobre Pablo Verratti. Capitão do Vasco concedeu hoje uma entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa. Uma entrevista bem extensa, né, de Pablo Verratti. Não se escondeu das perguntas. Falou sobre as críticas que vem recebendo, né? Até disse que isso não o abala, que ele já é um jogador experiente, que ele não se acha o melhor jogador do mundo quando a torcida está dizendo que ele é o melhor jogador do mundo e também não se abala quando é criticado. Mas teve um momento que o Verratti acabou saindo um pouquinho do prumo, que foi no momento que um jornalista do Globoesporte.com foi fazer a ele uma pergunta. E o Verratti respondeu ali, de certa forma, apontando que durante o processo de renovação, o Globoesporte.com tinha mentido sobre a sua pedida salarial. O Verratti chamou ali o Globo Esporte de mentiroso, né? Disse que foi uma mentira o que o Globo Esporte fez. Confira o que disse Pablo Verratti nesse entreveiro aí com o jornalista do Globo Esporte. Então, de que maneira você e os outros jogadores tentam incentivá-lo e até queria que você dissesse a importância dele para o time, visto que o Coutinho tem contrato só até o final do ano, né? Então, para que ele continue até o final da temporada, o Vasco vai ter que negociar uma possível permanência. Então, fala pra gente de que maneira vocês incentivam ele e qual a importância do Coutinho para o elenco, por favor. Boa tarde. Primeiro, você foi quem falou de meus números do contrato, não? Você foi? Eu quero falar que não foi o gostei Globo nem um Esporte. pouco. Não gostei nem um pouco. É muito ruim que você fale disso. Mas é mentira? É mentira. Mentira. Você sustenta isso? Eu sustento isso. Certo. Eu sustento isso. Mas é muito ruim falar disso, de um jogador. Você sabe que é muito ruim. Tem que saber, que tem que respeitar. Porque a gente respeita muito a você. E acho que não foi uma boa ação sua de sua parte, tá? Eu gosto de falar de olho e falar isso, tá? Você falou que é mentira isso. Tá, valeu, obrigado. Tá aí, né? Tá aí uma situação que ficou um pouquinho tensa hoje na sala de imprensa do Vasco. O Verratti também falou sobre se tornar um ídolo do clube, né? Mas para se tornar um ídolo do clube, é claro, precisa de títulos. Cara, ficar na história de um clube tão grande como o Vasco, claro que é muito importante. Mas eu sou muito sincero quando falo e quando eu faço também. Aconteceu no jogo da Copa do Brasil que eu tinha para chutar um pênalti e dei para Felipe. Acho que eu tenho uma responsabilidade muito mais grande que a de fazer gol. E eu aí, fazendo isso, demostrei que tirei o pessoal de lado. Se bem é muito importante fazer gol, eu amo fazer gol. Eu acreditava que nesse momento era melhor que ele chute o pênalti, que ele tome confiança. E quando você dá, vem o dobro. Então, eu fico muito tranquilo trabalhando nisso. Sei que o gol sempre vai estar perto de mim. Deus quiser que possa fazer muita história aqui neste clube, mas acho que o que vai marcar va a ser conseguir algo importante a nível grupal, conseguir uma taça. Claro, é muito mais difícil conseguir uma taça que fazer gol. Mas a gente tem que trabalhar. O clube está num momento de reconstrução e a gente hoje faz parte disso. Quando eu cheguei, o Vasco estava praticamente rebaixado.
A gente tirou o Vasco do rebaixamento. A gente chegou na semifinal de Carioca, claro, com um rival menor que a gente tinha que haver passado na final no ano passado. A gente chegou na semifinal de Copa do Brasil, fazia muito tempo a gente não chegava. A gente ficou no 10º lugar, voltou a Vasco a que jogou na Copa Internacional. Esqueceu o rebaixamento 2 rodadas antes. Cara, eu entendo o torcedor de Vasco, porque ele tem uma história muito grande, mas nossa realidade hoje é essa. Então a gente tem que entender isso. E tem fazendo muitas coisas boas, muitas, mas faz parte de uma reestruturação que vai levar um tempo. Tá aí, esse foi Pablo Verratti, um pequeno resumo, né, do que foi a entrevista coletiva do Camisa 99. Vamos escutar aqui também Marcelo Santana, né? Ontem no sorteio da Copa Sul-Americana, ele falou com a imprensa e Marcelo Santana falou sobre alguns pontos interessantes, como a renovação do Payet, a expectativa do Vasco para o Brasileirão de 2025 e também mandou um recado para o torcedor. Confira só. Olha, a situação do Dimitri é a mesma situação de outros atletas no elenco. É claro que é um atleta de grande história, jogou muito tempo ali no Olympique de Marseille, teve uma passagem pela Premier League, mas no Vasco a gente avalia pelo desempenho de cada atleta. Ele tem a sua história que a gente respeita. Agora, a decisão de renovar ou não ao meio do ano vai ser baseada exclusivamente no desempenho, na capacidade do que ele tem de entregar para o Vasco daquele momento para frente, não pela história que cada um construiu, que repito, a gente respeita a história de todos os jogadores, mas a gente precisa ser guiado pelo desempenho esportivo dentro de campo. E esse Vasco entra no Campeonato Brasileiro, vai estrear contra o Santos aqui na Cazé TV, próximo dia 30 de março a galera vai ver. Um grande orgulho para todos nós fazendo essa estreia do Campeonato Brasileiro, um produto importantíssimo para a nossa trajetória. Como é que o Vasco entra nesse Campeonato Brasileiro depois de passar sufoco no ano passado? Ano passado, quando a diretoria do presidente Pedrinho chegou, o Vasco estava ali em 16º lugar. A gente conseguiu arrancar até o 8º lugar, depois algumas questões de lesão fragilizaram um pouco o elenco, a gente fechou em 10º lugar. É a melhor campanha do Vasco desde 2017. Agora a gente sabe que a expectativa da torcida Cruz Maltina é muito maior. E a gente pretende esse ano, embora reconheça o desejo da torcida, manter uma temporada mais estável, avançar de uma maneira progressiva, que o Vasco tenha um crescimento sim dentro das competições, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, campeonato difícil, a gente vai ter que conciliar esse ano com 3 competições e é por isso que a gente buscou, dentro da capacidade financeira, de honrar esses compromissos, qualificar esse elenco e aumentar a quantidade de jogadores também, para que a gente consiga sobreviver a essa sequência de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Agora, para terminar a entrevista aqui, quebrar um pouco esse clima formal, que não tem nada a ver com a Cazé TV, com a nossa irreverência, o Marcelo é nosso companheiro, jornalista também, sabe como é que é a correria do dia a dia, Igor, você tá ligado como é que é. Manda um recado pro Casimiro Miguel, o chefe, que logicamente vai estar de olho, inclusive na transmissão, na estreia Vasco e Santos. O que você tem a falar pro Cazé sobre o Vasco, Marcelo? Pô, Cazé, que a gente te dê muitos motivos de alegria esse ano para que os cortes sejam positivos ao Vascão, né? A gente sabe dessa responsabilidade que tem. A gente tem um torcedor / embaixador, né? Porque o Cazé não deixa passar nada da campanha do Vasco. O homem marca em cima. Marca, poder de marcação dele é grande, viu? Poder de marcação e de convencimento também. Então que a gente possa dar motivos para o Cazé tá alegre aí, tá solto no pós-jogo aí, com triunfos do Vasco, com vitórias do Vasco dentro da temporada. Então tá aí, esse foi o Marcelo Santana, né, diretor de futebol do Vasco da Gama. O Vasco que vai ter uma sequência longa de jogos agora nesse mês de abril, né? Teremos Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Inclusive já está definido ali as datas certinhas ali dos jogos da Copa Sul-Americana. O Vasco vai estrear contra o Melgar no dia 2 de abril, uma quarta-feira, 7 horas da noite. Depois o Vasco, na quarta seguinte, dia 9 de abril, enfrenta o Porto Cabello, da Venezuela, em São Januário, jogo 9h30 da noite. E na terceira rodada o Vasco recebe o Lanús, no dia 22 de abril, uma quarta-feira, 9h30 da noite também. Esses são os 3 jogos do Vasco na Copa Sul-Americana, depois tem o retorno, né, contra os mesmos 3 times. Só que o Vasco vai fazer uma maratona de 11 jogos em 33 dias. O Vasco vai enfrentar Santos, Melgar, Corinthians, Porto Cabello, Sport, Ceará, Flamengo, Lanús, Cruzeiro,
terá um jogo de Copa do Brasil, ainda não definido, né? Na semana do dia 29, e fecha contra o Palmeiras no dia 3 de maio. Então uma sequência de 11 jogos em 33 dias. Vai ser uma sequência ali de quarta, domingo, terça, sábado, durante todo o mês de abril. Vai ser uma loucura. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!